que agora a gente tem transmissão online, a gente precisa se preparar para isso. Boa noite a todos mais uma vez, aos irmãos encarnados e desencarnados que aqui estão. Agradecemos a Jesus por nos permitir estar aqui. Agradecemos a todo o caminho que Ele vai abrindo e vai fazendo com que a gente chegue a essa casa de amor. Aqui eu trouxe hoje uma prece. Eu peço aos senhores e às senhoras que reflitam cada palavra dessa prece, porque o momento exige. Todos que aqui estão vêm em busca do seu próprio eu, em busca de se descobrir. E de se descobrindo a gente encontra Deus no nosso coração. A gente vai de encontro a Deus que está dentro de nós. Basta a gente ser apresentado para Ele. A prece começa assim, eu peço que vocês, quem puder e sentir à vontade, feche os olhos. Cida Cunhas. É a prece de Carinhos. Ela começa assim: Deus nosso Pai, que tendes o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Caritas. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês agora, o nosso palestrante dessa noite, com a mesma energia da prece, a gente recebe ele. Fernando. Boa noite, caríssimos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite. Eu vou falar sobre os pilares da doutrina espírita, que são a ciência, a filosofia, a ciência, a religião e a filosofia por último. A gente costuma dizer ciência, filosofia, religião, mas não. É ciência, religião, e esses dois conteúdos formam a filosofia. Na pura essência. Bem junto com a cabeça. Bem junto da boca, porque está. Na pura essência de filosofia, da palavra que vem do grego, filosofia, sabedoria com amor. Daí a ciência e a religião. E por que eu escolhi este tema para este mês? Eu passava ali no centro da cidade de Santos, nem sei porque que chamam aqui no centro, porque é lá perto do porto, quase no final da cidade. O centro para mim é no meio, né? Mas na área do comércio, eu atravessava a Praça Mauá e escutei: Fernando, falei, será que é algum cobrador? Opa! Mas olhei para trás
e era um amigo de há bastante tempo, tal qual aquela música de Oswaldo Montenegro, a lista, né? Faça uma lista de quantos amigos você via há 10 anos atrás. E assim a gente vai se perdendo pela vida, nos meandros, nas curvas, nos becos, e passa-se muito tempo, às vezes não procuramos amigos. Um dia desses, eu me lembrei de um amigo que eu não via há muito tempo, só que ele morava em São Paulo. Aí eu liguei para ele, não consegui, o celular não atendia, o telefone da residência não atendia, e ele não tinha rede social. Mandei um recado para a filha, através da rede social, isso na segunda-feira, e na quinta-feira ela me responde que o pai havia falecido na terça, né? Então na segunda eu tentei falar com ele, parece que alguém estava me avisando, o camarada está sendo chamado. Bom, mas quando eu vi quem era, um rapaz que começou na doutrina comigo, né, num tempo ainda de mocidade, portanto tem bastante tempo, né? Eu tinha muito cabelo naquela época, hoje não tenho quase nada. Não falar nada não ri não, viu? Eu falei, tinha muito cabelo naquela época, não ri não, tá? Ele pode rir, agora você não. Bom, e então começamos a conversar, onde é que você está, o que é que você tem feito, como tem andado, e disse mesmo o seguinte, quando eu perguntei, tem algum centro? Ele falou, não vou mais em centro, eu me concentro. Eu falei, por quê? Cara, muita gente falsa, muita picuinha. Eu falei, mas é assim mesmo, meu. É normal. É normal, porque o centro tem pessoas imperfeitas. Ou você acha que vai para o centro, né? E que as pessoas são perfeitas. Eu fui presidente de um centro durante algum tempo, eu quase gastei metade do tempo administrando picuinhas entre as pessoas. Normal. Eu falei, isso não pode desiludir. Mas ele disse-me então o seguinte, não, mas atualmente eu estou fazendo um grupo espírita progressista. Eu falei, o quê? E que tipo de grupo é esse? Progressista é o quê? Na realidade, nós estamos nos contrapondo aos espíritas conservadores, dos quais faz parte o Divaldo Pereira Franco. Eu falei, olha, dá uma paradinha, parece que o tempo que vocês têm comigo não valeu de nada. Valeu nada. Eu perdi meu tempo tentando ensinar alguma coisa para você na mocidade. Quando eu tiver feito na minha vida 1%, daquilo que fez Divaldo Pereira Franco até hoje, eu posso falar alguma coisa. Né? Ele criou a Mansão do Caminho, abriu aquelas ruas na picareta, ele mesmo gastou o dinheiro dele, tem quase 100 livros escritos, e dentre eles 3 livros que são psicografados com o espírito Manuel Filomeno Miranda, Grilhões Partidos, Obsessão e Nas Fronteiras da Loucura, são uma riqueza extraordinária para a doutrina, além das palestras que ele tem feito. Quantas crianças esse homem salvou? Detalhe, aquelas crianças que não têm pais, já que são abandonadas pelos pais, são filhos dele. Ele adotou, né? Adotado, sem cartório. Ele é pai de 100 e poucas crianças. E as mães, né, são espíritos. Otto de Souza. Naquela época estava o 747 em moda, né? Depois veio o 777, 787, etc. Ele disse, você tem a ciência, que é uma asa, você tem a religião, que é a outra, você tem o bojo, que é a filosofia. Se você tirar uma asa, tirou a ciência, acabou a doutrina. Se você tirar a religião, acabou a doutrina, não existe nem filosofia. Certa vez, um orador de Santos, que já desencarnou, disse o seguinte, que foi muito criticado pelos espíritas, porque ele disse isso numa rádio. Disse o seguinte, a doutrina espírita é elitista. E quando ele diz aquilo, foi uma ovelha. As pessoas, como é que pode? Eu digo o seguinte, a doutrina espírita é elitista, sim. Talvez a gente não goste, porque a grande maioria
dos médiuns espíritas, inclusive, estão dentro do centro espírita, médiuns exercendo a mediunidade. E não estão estudando a doutrina. A doutrina é preciso estudar. É preciso compreender. Por isso, ela é elitista. Certa vez eu disse também, e aí eu já não concordo com ele, esse mesmo orador disse que devia ser tirado o evangelho da doutrina espírita, porque atrapalhava muita coisa. Isso porque ele tinha tendências políticas, filosóficas de esquerda, e achava que o evangelho às vezes cega as pessoas. Mas, como eu disse, tem que haver um equilíbrio entre a parte intelectual e a parte moral. O evangelho é o sentido moral da doutrina. O livro dos Espíritos, ele é o sentido científico. Então, quando alguém chega para mim, e esse meu amigo continua dizendo, Fernando, mas você não acha que o mundo está muito desequilibrado? Olha os ricos, o que estão fazendo. Olha a opressão, olha a miséria que está à nossa volta. Eu falei, o que você está fazendo na doutrina? Pelo amor de Deus, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou vocês acham que um indivíduo que é rico tem uma prova menor do que aquele que é pobre? Talvez ele tenha aqui, né? Porque para ele tudo é fácil. Não terá tanta alegria quanto o pobre, quando ele paga a 12ª prestação da televisão que ele comprou em 12 parcelas? Pagou a última, falou, graças a Deus. O rico não pagou, não tem alegria. Mas, depois no mundo espiritual, aí ele vai ver qual foi a prova maior. A pobreza nos leva obrigatoriamente à humildade. Tinha um quadro na televisão antigamente, que era um indivíduo que chegava numa repartição de camiseta e outro que chegava de gravata. Qual era o primeiro a ser atendido? De gravata. Esse estava sempre na frente em tudo. Era a figura, né, do homem poderoso, do homem rico. Pode ser um trapaceiro. Então a provação aqui no mundo, as provas que colhemos aqui no mundo, talvez seja muito mais fácil para o rico passá-las. Mas vamos ver aquilo que ele fez com os talentos que lhe foram dados por Deus. Eu digo o seguinte, se eu chegasse a ter a fortuna que tem, por exemplo, o Silvio Santos, aliás, não chegaria nunca. Porque quando eu chegasse na metade, vendia aquela dor de cabeça para o outro, e eu ia curtir a vida. A ciência, ela precisa de dinheiro. Então nós não estamos prontos para viver a equidade entre as pessoas. Primeiro, porque haverá sempre alguém, né, se sobrepondo a alguém. Isso porque, quando ele me diz o seguinte, você não acha que há uma opressão do rico sobre o pobre? Você não acha que a filosofia marxista seria o caminho verdadeiramente de amor a seguir? Eu falei, acho. Tenho certeza absoluta. Nós é que não estamos preparados para ele. Nem o proletariado, nem aqueles que dirigem. Porque há uma definição aí, que eu vi até aí na internet, que é quando os alunos têm as notas todas divididas entre eles. Né? E por experiência mesmo, Portugal sofre a Revolução dos Escravos em 1974 e logo em seguida muda para um país socialista, verdadeiramente socialista. E aí privatizam tudo. Privatizam não, estatizam tudo. Bancos, empresas de transporte público, escolas particulares, tudo é estatizado. E havia um amigo do meu pai que trabalhava nas empresas de ônibus e passou a ser um sócio. Né? E é estatizado, os funcionários que são os donos. E nos primeiros meses ele disse que nunca ganhou tanto dinheiro. Só que uma administração sem profissionalismo, daí a pouco, quer dizer, o ônibus quebrou, não tem peça. Aí encosta. Aí outro quebrou, tira a peça daquele para colocar nele. E daqui a pouco só tinha sucata rodando, que não chegava a lugar nenhum. Parecia a CMTC, a CSTC aqui em Santos,
nos anos 70 e 80. Pegava-se um ônibus lá no Gonzaga, até a cidade, trocava de trólebus 3 vezes no mínimo. Porque precisa administração profissional. Se nós não tivermos essa administração profissional, o caminho não segue. É por isso que nós precisamos do engenheiro, precisa de um diploma. Um piloto precisa de um diploma. Um corretor tem que ter um diploma, estudou. Uma professora tem que estudar. Tudo, cada um dentro do seu campo. Mas nós temos que seguir a nossa caminhada e entender que somos nós os responsáveis por tudo aquilo que acontece à nossa volta. Então, quando eu digo marxismo, está certo? Está. Mas, mais uma vez, você não estudou a doutrina. Porque vai lá em Obras Póstumas e procura uma carta escrita pelos Espíritos em 30 de abril de 1856. O Dalmo estava lá e eu não estava. Né? Eu estava lá. Mas era noutra encarnação, né? Não era aqui, pelo amor de Deus. Né? Agora, esse dia está não, 1856, o Quinzinho já estava lá. Está no formal. Então, procura lá essa carta escrita em 30 de abril de 1856. Kardec pergunta categoricamente aos espíritos sobre o espírito M. Ponto. Todos os intelectuais da época do século XIX, em meados do século XIX, que moravam em Paris, eles frequentaram reuniões espíritas. Era novidade. Primeiro porque já havia em espécie de teatro até ao ar livre as mesas girantes. Então vamos lá ver como é que aquela mesa responde às coisas. Havia 2 formas de responder. Seria uma por batidas e outra por escrita mesmo. Uma caneta presa a um cesto de fime e às vezes fazia uns garranchos até escrevia. Mas eu fui encontrar em essa de Queiroz, eu tinha lido essa de Queiroz, eu não era espírita, portanto não me liguei. Mas quando eu reli algumas das obras de essa de Queiroz, vou encontrar no livro Entre a Cidade e as Serras uma alusão direta à participação de essa de Queiroz nas reuniões espíritas. E vou encontrá-la de novo, outra citação, no livro A Ilustre Casa de Ramírez. Então, os intelectuais todos eles frequentaram as reuniões espíritas, ou espiritistas, como eram chamados. Quando Kardec manter com ele conversação e troca de ideias, os espíritos são categóricos, dizem não há benefício algum. Esse homem não tem cabeça, é um tolo. Traz para si algumas ideias que são do partido e não são suas, mas tem uma visão muito além do seu tempo. Ora, nós, muito além do seu tempo, é porque nós precisamos preparar-nos. E só quando nós estivermos vivendo verdadeiramente um mundo da regeneração, nós vamos poder viver uma realidade diferente daquela que nós vivemos, sem provas e sem expiações. Por enquanto, nós precisamos delas. Alguém chega para mim e diz, pô, Fernando, mas nós não entramos já na era de regeneração? Entramos, mas os espíritos que estão aqui são os mesmos ainda. Então, esse aqui precisa ir embora e outros precisam voltar a vir para cá. Embora muitos deles já estejam aí. Mas a verdade é que nós ainda estamos vivendo um mundo de expiações e provas. A prova, ela é necessária. Não é uma coisa mais ou menos, se pode, se não pode, se é difícil ou não é difícil. A prova é necessária. E o resgate também. A prova é quando, olha, eu errei em determinado momento, eu me perdi, por exemplo, na bebida. Eu volto numa nova reencarnação, vou ser dono de um bar. Aí vamos ver se eu cheguei, se eu estou sendo colocado à prova. Se eu ainda continuo com o vício do álcool ou não. Aliás, eu tinha um amigo que tinha um bar e não vendia cerveja, porque se vendesse,
ele tomava tudo. Ele vendia refrigerante, vendia salgadinho, doce, etc., mas cerveja não entrava ali. Né? Então era um problema sério. Nós vamos encontrar no Evangelho a alusão à necessidade das provas de hoje. E vamos encontrar no livro dos Espíritos um capítulo inteiro sobre a necessidade das provas que nós temos. Pô, é isso que nós precisamos colocar. A gente, às vezes, é lamentável. Nós vemos pessoas passando fome. Mas não se esqueçam que essas pessoas que estão passando fome são aquelas que nós temos os seus iguais nos dias de hoje e que olhamos para eles e dizemos, você não sabe o que é passar fome. Aquele rico, orgulhoso, opulento que não olha ao seu redor, não olha para ninguém, você diz, você não sabe o que é passar fome. Aí ele vai voltar numa nova reencarnação e vai saber o que é passar fome. Na rua Amador Bueno havia um mendigo que ficava por ali e ele pedia comida ali nos bares e restaurantes. E lhe davam uma marmita, ele chegava, sentava-se na calçada, colocava um pano, um prato de alumínio muito sujo, com um talher, e a marmita do lado. As pessoas passavam e ele dizia, dá para você me servir, por favor? Tá? Quer dizer, aquilo era um espírito que havia sido alguém muito rico, alguém muito orgulhoso, e que voltou para este mundo na condição miserável, exatamente para ser o contraponto à reencarnação, que ele não soube aproveitar, mas trazendo consigo todas as atitudes, todos os vícios que ele tinha antes. É preciso sanar isso. Aquela escritora que escreveu o Quarto de Despejo, quem escreveu foi jornalista, ela fez o apanhado, a Carolina Jesus, ela passou uma vida de miséria na favela do Canindé, ali em São Paulo, com 3 filhos, puxando carroça, uma mulher extremamente inteligente, negra, anotando tudo aquilo que acontece à sua volta. Ela fica rica com o livro que é escrito, só que os empresários acabam por roubá-la de novo, ela fica pobre, que havia comprado um sítio para os filhos, volta para a favela porque perdeu tudo. Vão encontrá-la depois num outro livro mediúnico, aí já um livro mediúnico, quando ela era uma senhorinha, filha de um barão do café, que oprimia os seus escravos e era capaz de colocá-los no pelourinho apenas por deixaram cair um copo, por exemplo. Né? E vamos encontrar uma tia sua, né? Que é aquela que a suporta, que a ampara, que lhe dá um sustento em todas as épocas da vida. Tanto quando ela era uma mulher orgulhosa e rica, era essa tia que lhe abrandava os sentimentos, às vezes, assim como ela voltou aqui, a tia, enquanto espírito, é que se torna protetora dela. E no dia do desencarne, é a luz que ela vê, é a tia. Isso é para dizer o seguinte, isso é necessário. A miséria também é necessária, porque é através dela que nós nos limpamos. Claro que ninguém gosta de vivê-la. É claro que ninguém gosta de viver em palafitas, passar fome, passar necessidade, se bem que fome não se passa, né? Eu costumo dizer que santos ninguém passa fome. Além do bom prato, você tem o Espírito de Jesus, tem o Monsenhor Paulo Moreira, você tem o café da manhã no Dr. Luiz Monteiro de Barros, você tem os carros distribuindo marmita à noite. Então, em Santos, tem lugar para tomar banho, no Centro Espírita, no Luiz Mendes de Jesus. O indivíduo pode fazer tudo em Santos sem passar qualquer necessidade. Mas ainda assim, é a pobreza. Nós precisamos das provações. É através dela que nós nos limpamos. É através delas que, quando daqui sairmos, podemos olhar de novo para baixo e dizer, valeu a pena essa dor, valeu a pena esse sofrimento. Isso porque nós precisamos descobrir Jesus. Sabe, a questão entre o pilar da doutrina e o Cristo é uma coisa que parece tão longe
ali está o ponto crucial para o nosso entendimento sobre os meandros da vida. Bom, primeiro nós temos como lema a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, um dia desse eu também conversava com uma pessoa e dizia, aonde tiver filantropia, você pode ter certeza que 80% tem mão espírita. Alguns evangélicos, outros católicos, mas 80% tem mão espírita. Você vê aqui no supermercado, as pessoas estão ali fora, estão pedindo para fazer a distribuição. Eu conversava, a última vez que estive aí no feriador, conversava até com o Zé Carlos, e ele me falava que iam levar a sopa, etc. E eu falei assim, sabe, cara, há um tipo de trabalho dentro do centro que não me chama. Já fiz muito, né? Porque eu estou na doutrina, não importa. Há uns anos, né? Deixa eu pensar, são 44 anos de doutrina. Uau, 44. Eu consegui. Estou com quantos anos? Já é jovem já? Não, sabe que foi na infância espírita, na evangelização infantil que eu entrei. É aquela coisa, maldita hora que eu entrei, né? Mas paciência, já entrei mesmo, não tem jeito. Não tem mais volta. Não tem mais volta, agora eu já sei. Agora não adianta fingir que não sei. Agora eu sei. Paciência. Então, não há mais desculpa. Ora, dentro de todo esse tempo, a gente diz, o tipo de caridade, embora eu já tenha feito campanha Alta de Souza, montado cesta básica e distribuir, etc., não é o que me chama. O que me chama, na realidade, é o estudo, a divulgação da doutrina. Isto é, de acordo exatamente com a mediunidade de cada um. Então, o Zé Carlos disse, isso já não dá para mim. Então, para mim já é esse tipo de trabalho. Olha, e ele não anda, não tem as duas pernas. Imagina se ele tivesse as duas pernas para andar. Então ele fazia os ombros, né? Mas a verdade é essa. Os nossos irmãos de uma outra filosofia religiosa dizem que o fruto não dá salvação. E eu digo o seguinte, até quando eu num diálogo com uma pessoa, né, e ela disse, não, mas... E eu falei sobre o nosso lema, fora da caridade não há salvação. O fruto não dá salvação. Eu digo, o indivíduo que for fazer filantropia e estiver pensando em salvação, não diz nada. Sabe? Porque a filantropia tem que ser um estado natural da pessoa. Eu não sei se já falei para vocês, aliás, já falei, e alguns já devem ter escutado, que certa vez em Minas, ali na Vila Cantinho Espírita, em Beirópolis, nós chegamos lá e à tarde tínhamos uma reuniãozinha. E nós tínhamos 20 minutos para falar sobre o tema. Então, naquele dia fui eu falar, o Langerton era o dono da vila, portanto, o dirigente do Centro Espírita, um cara que foi meu amicíssimo, foi também um mentor meu, e conversei muito com ele, e naquele dia ele me colocou para falar. Então era justamente o tema, fora da caridade, não é salvação. E ao final de tudo, eu gosto de falar assim, no interior, em sítio, né? Porque no final sempre tem um cafezinho, um bolo de milho, né? Embaixo de uma mesa bem posta. E eu estou lá tomando já o meu cafezinho, já tinha acabado. Então, quando chega para mim um matuto, né, dali das redondezas, ele me disse o seguinte, olha moço, você falou muito bem, sabe? Nossa, eu gostei muito. O que caridade é isso? O indivíduo, o camarada, ele, quando faz caridade, assim, ele vai lá e nem percebeu o que fez, já fez. Porque é um estado natural. E ele resumiu ali, em 10 segundos, aquilo que eu levei 20 minutos para falar. E ele era um adulto. Entendeu? A sabedoria dele está muito além até daquilo que a gente possa imaginar. É isso. Então, se eu estiver preocupado em salvação, quando for fazer caridade, eu não fiz nada. Não estou aqui na doutrina, não venho aqui fazer palestra com a ideia de salvação. Não estou contando as palestras que eu faço ao longo do tempo. Faço porque um dia assumi isso como compromisso.
Cheguei num centro, o bagaço. Barganha, né? É? A barganha. Barganha. Fiz um bagaço e o Espírito disse, você tem um compromisso com a doutrina. E eu falei, tenho não. Eu não quero. Eu falei, eu não quero. Ele falou, bom, eu não estou aqui para discutir, não vim discutir se você quer ou não, isso já é um problema seu. Mas era um centro de Umbanda. Só que ele me disse o seguinte, mas seu compromisso não é aqui, seu compromisso é com o livro. Eu falei, aí talvez dê. Se eu for vender livro e ganhar uma grana, talvez eu ainda me salve. Aí eu falei, com o livro, vamos lá, talvez eu abra uma livraria. Mas não era com um livro assim, do jeito que eu estava pensando. Tudo. E eu fui para a doutrina, eu estava precisando de um tratamento, só 20 anos de idade. E Últimas 44. 44. Eu não precisava nem de calculadora para fazer isso. O que eu fui fazer? Eu entreguei. Mas é por aí, mais então, se eu estiver pensando na salvação, eu não vou fazer nada. Se eu estiver pensando para dar paz, enganado, porque instrumentos melhores que eu, haverá muitos. Pode ter certeza, aliás, a própria espiritualidade diz que poderia prosseguir a caminhada dentro da doutrina sem médium algum. Não precisa. Por que é que nós estamos aqui? Para nos ajudar a nós mesmos, porque nós também somos devedores, então nos dá essa oportunidade de podermos trabalhar, fazer alguma coisa, servir de instrumento e mais estarmos ali em contato com aquele, com o necessitado. É isso que nos ajuda. Ora, mas se eu achar que estou fazendo um favor para alguém, então eu estou muito mal. Aí, porque o favor que eu faço é a mim mesmo. A vida não me deve nada. Isso eu escutei exatamente no primeiro dia que eu entrei dentro do centro espírita. Não pensa que a vida te deve alguma coisa, porque eu achava, eu estava cheio de razão, eu achava que a vida me devia tudo. A vida não te deve nada. Você deve, sabe por quê? Porque este mundo que nós vivemos é aquele que nós temos construído ao longo do tempo. Eu não posso colocar a culpa em ninguém. A Segunda Guerra que aconteceu, Hitler que subiu ao trono, é culpa nossa. Porque fizemos com que o mundo se combinasse com aquele momento. Porque não entendemos que aquilo que nos foi dado como ferramenta de salvação deveria ser compreendido, deveria ser entendido. O Evangelho. Gandhi diz o seguinte, disse, né? Ele não entendia por que os católicos na Índia eram pessoas ricas, orgulhosas e opulentas, que pertenciam a uma casta superior. Sabe que na Índia é por castas, né? O indivíduo que já nasceu pobre vai ter que morrer pobre, não tem jeito. Ele não vai sair da casta em que ele está. E ele disse o seguinte, se todos os livros sobre religião, todos, se queimassem num único dia, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, não era nem o Evangelho todo, era apenas o Sermão da Montanha, nós não precisaríamos mais nada para evoluir. Se vocês pegarem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Sermão da Montanha, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 15. Nós temos 10 capítulos do Evangelho que são a síntese do Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha, ele vai direto a quem? Vai direto ao amor. São as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? Não é os pobres materiais. Jesus não falava de matéria, falava do primado do espírito. Bem-aventurado. E mais, aqui quando ele diz assim, olha, se o teu olho que é motivo de escândalo, melhor que é entrar no mundo sem ele. Não diz não é entrar no mundo espiritual, diz entrar no mundo, na terra, sem ele. Aí nós temos os cegos.
Aliás, aquela passagem em que ele cura o cego à beira do tanque de Siloé, ela é muito emblemática até, porque quando ele cura o cego, né, os apóstolos perguntam para ele: Senhor, esse homem nasceu cego, mas para que ele nascesse cego, era necessário que alguém errasse, ou ele, ou os pais. Neste caso, quem errou? Veja a questão. Primeiro, ela nos remete à própria reencarnação. Porque se ele errou, foi quando para nascer cego? Foi na vida anterior. Foi não nesta vida. Ele errou para depois nascer cego. Ou os pais. Havia um ditado, e até o século XVIII, até o século XX, no começo do século XX, os mais idosos ainda falavam que quem cometesse um crime, pagaria esse crime até a quinta geração. É da sua época? Na quarta. Pagava esse crime até a quinta geração. Ora, é inconcebível que com um Deus infinitamente bom, justo e, sobretudo, misericordioso, meu pai cometesse um crime e o trouxa aqui tivesse que pagar o crime. É ruim, hein? Mas a gente paga a pensão. Quando acontece que o filho não paga, a gente tem que pagar a pensão. Mas aí é o inverso. Aí é o inverso. O filho é que errou e o pai é que vai pagar. Mas nesse caso, mas aí é só matéria, é só dinheiro. O dinheiro a gente faz. Ganhou, gasta. Tchau e benção. Nós estamos falando de resgate. Né? Alguém que cortou o braço de alguém que vai nascer sem ele. Alguém que errou com a mão ao escrever ou dar uma sentença, vai nascer sem a mão. Alguém que teve o olho, que só viu as coisas ruins, que vai nascer cego. Alguém que matou alguém, que vai ser assassinado. Aí, esse resgate seria pago até a quinta geração. Mais uma vez, se eu admito um Deus infinitamente bom, justo e misericordioso, e não há ninguém além daquele que cometeu o crime que resgata o crime, claro que só pode resgatá-lo na próxima reencarnação, que pode ser daí a 5 gerações. Ponto. A doutrina é uma coisa cristalina, simples, mas nós precisamos compreendê-la, porque se nós não a compreendermos, nós vamos ficar por aí sendo apenas médiums. Como antigamente tinha aqueles médiums de vida, vai desenvolver mediunidade, mas ninguém se aplicava ao estudo. Ninguém quer que as pessoas voltem para bancos de escola para estudar doutrina, mas é necessário compreender aquilo que estamos fazendo. Qualquer pessoa que se dedica a uma atividade determinada, ele deve conhecer aquilo que está fazendo. Quando eu era garotão, eu trabalhava em São Paulo, numa empresa chamada NUT, Ferragem, ali na rua Floriano Saber, eu trabalhava com ferragem, ferramentas, etc. E as empresas fornecedoras, elas davam cursos aos vendedores. Né? A gente, de vez em quando, ia passar, por exemplo, na Belsa ou na Rides, na Bosch, íamos passar uma semana, comia, bebia à vontade, dormia lá, tranquilo, e fazíamos cursos. E esses cursos eram, às vezes, coisas tão simples que, quando a gente voltava para a loja, a gente triplicava as vendas daquele produto. Por quê? Porque nós tínhamos argumentos para vendê-lo. Assim é a própria doutrina. Nós temos que ter argumentos para compreendê-la e para podermos passar, principalmente, para os outros. Porque o que é que nós estamos fazendo aqui? Por exemplo, o nosso irmão evangélico se preocupa muito com as almas que ele arregimenta, porque o importante é que a pessoa aceite a Jesus no coração e venha para o seio, né, da seara que é a igreja. Eu sempre digo que não me preocupo com o número de pessoas que tem no centro, mas eu me preocupo se essas pessoas estão sendo bem orientadas e se compreendem verdadeiramente a doutrina em toda a sua clareza. Entender que não são filosofias políticas que fazem de nós melhores ou piores, como esse nosso irmão colocava. Não é o progressismo ou o
conservadorismo que vai fazer uma sociedade melhor, muito pelo contrário. Nós vamos encontrar déspotas de direita e vamos encontrar déspotas de esquerda, muito embora os de esquerda tenham sido maiores, talvez porque a própria filosofia assim impõe. A gente vê, por exemplo, a diferença que nós temos hoje, por exemplo, nas Coreias, né? A Coreia, ela foi invadida pelo Japão em 1910, foi até o final da Segunda Guerra Mundial, quando ela alcança a independência. Depois, por interesse das noções que era a supremacia entre esquerda e direita, Estados Unidos e Rússia, dividem a Coreia ao meio através de uma guerra que dura mais 3 anos. Aquilo que nós vemos, o país que tem liberdade para agir e para investir, ele se tornou uma potência mundial, né, em termos industriais. O outro continuou na agricultura, no plano rural, etc. Nós vimos, por exemplo, quando não há liberdade, quando se impõe alguma coisa a alguém, isso não nos leva a nada, porque a imposição, nós precisamos ter a liberdade de pensar e de agir. Se nós não tivermos, nós não vamos nunca compreender aquilo que nós estamos fazendo. Nós estaremos fazendo por obrigação. Vejamos, o caso, por exemplo, de Cuba, em que, para a imposição do sistema que eles queriam ter, foi necessário matar muita gente, né, no paredão. Em 1789, eu também não estava lá, não, você estava, né? Na outra reencarnação. Quando se dá a Revolução Francesa, que tem como lema a liberdade, a igualdade e a fraternidade, naquela época, para impor essa sua filosofia, são guilhotinadas cerca de 100 pessoas por dia em Paris. Então, quer dizer, e isso não pode, porque nós queremos construir uma sociedade. Mas essa sociedade nunca poderá ser construída de cima para baixo. Não existe. Porque de cima para baixo só através da opressão. Nós precisamos construir essa sociedade fraterna e amorosa a partir de baixo. E somos nós, com aquilo que vamos aprendendo e colocando em prática, nem sempre conseguimos. Eu venho aqui, eu falo sobre amor, fraternidade, etc., mas eu não sou amoroso, eu não sou fraterno o tempo todo. A gente não consegue. Não é que eu não consiga, o outro não deixa. Estou entendendo. O outro não deixa nunca. Mas tenta, né? A sogra não deixa. Então, a gente tenta de todo jeito, mas é muito difícil. Às vezes as pessoas esperam encontrar em nós a perfeição absoluta, né? Mas entenda que cada um de nós é um ser humano com todas as dificuldades, com todas as imperfeições que, de alguma forma, estamos tentando corrigi-las aos poucos. Ninguém consegue fazer isso de uma hora para outra. Eu costumo dizer que o único convertido que eu conheço foi Paulo. Esse se converteu de uma hora para outra. Esse foi a entrada de Damasco, e ele não precisou nada. Ele falou com o homem, né? O homem falou com ele. Claro, se o homem vier aqui falar comigo, talvez seja diferente. Mas falou e ele não precisou nem vê-lo. Só viu um clarão e ele ficou cego. Né? A partir dali, morre o Saulo e nasce o Paulo. Nós estamos nos convertendo aos poucos, devagarinho, sem pressa. Né? Deus não tem pressa com a gente. Nós deveríamos ter essa pressa. Deus não exige nada da gente. Deus deu-nos a liberdade de pensar e de agir, para que através dessa ação e desse pensamento, nós possamos sim, verdadeiramente, entender o primado das nossas necessidades, que são amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Aí se encerra a lei e se encerram também todos os profetas, e aí sim nós estejamos construindo uma sociedade melhor, mais perfeita. Não adianta, nós estamos vivendo. Então por que eu vou condenar
ainda hoje, neste momento. Por que eu vou julgar alguém, muito embora o julgamento nós vejamos aí todos os dias à nossa volta? Julgamos por tudo e por todos. Mas entendemos que a necessidade que nós temos é dar-nos as mãos. E que o amor seja uma premissa, não pela obrigação, mas que nós possamos desenvolver o nosso potencial e possamos, sim, amar-nos de uma forma natural. Isto é, eu querer para o meu próximo aquilo que eu quero exatamente para mim. Nós só podemos fazer, aliás, tudo quanto nós queremos fazer, nós fazemos aos poucos, nós vamos nos aperfeiçoando. Até na questão do amor, é essa caridade que tem o lema da doutrina, fora da caridade da salvação, num exercício contínuo, nós vamos chegar ao amor e podemos chegar então a entender o que é aquela passagem, ou a interpretação daquela passagem, que é o óbolo da viúva, alguém que se doa, alguém que doa tudo quanto tem. É isso que nós precisamos. A sociedade que nós queremos é a sociedade que nós entendemos que vai ser a sociedade perfeita, só que nós precisamos primeiro ser perfeitos nós. Não posso esperar do meu próximo. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então essa perfeição, ela tem que vir através do desenvolvimento moral e intelectual. Porque o moralismo nos leva à cegueira. Eis o grande problema. Aquele indivíduo que se dedicar apenas ao amor e que não desenvolver o seu potencial intelectual, ele vai ser um fantoche na mão dos outros. Mas aquele que desenvolver apenas o lado intelectual, ele será, com toda certeza, um orgulhoso. Será alguém que vai oprimir o seu próximo, ele vai ser um opressor. É por isso que nós precisamos do equilíbrio. O desenvolvimento moral com o intelectual. Kardec, ele era um cientista. Ele chegou a ser um ministro de educação na França. Não como Kardec, mas como Hippolyte Rivail. Denisard Rivail. Ele reformulou todo o sistema de ensino na França. O seu pai e alguns dos seus ascendentes eram grandes nomes na justiça. Kardec foi educado por um dos maiores educadores do mundo no século XIX. Foi Pestalozzi, na Suíça. Ainda hoje existe na Suíça a Fundação Pestalozzi. Então, Kardec era um intelectual que sempre viveu no meio dos intelectuais. E ele tinha o cabedal moral e intelectual para nos trazer esse compêndio que está colocado no Pentateuco. Olha aqui, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese e o Livro dos Médicos. Aliás, a Gênese, eu vou contar um caso para vocês. Uma vez uma amiga tinha um trabalho para a faculdade e que estava meio travada para fazer. Eu já nem me lembro qual é, porque já faz tanto tempo, né? Eu era jovenzinho. E eu peguei um capítulo da Gênese e disse, ó, pega esse livro aqui, lê este capítulo aqui e vê se consegue tirar alguma coisa. Ela tirou e fez a prova que tinha para fazer e tirou um teste com a Gênese, um trabalho sobre a criação do mundo. Aqui nós temos o Pentateuco e nós temos ainda mais um outro livro, também muito interessante, que é Obras Póstumas, né? Que é um apanhado de obras que Kardec já havia deixado escritas e que não tinham sido editadas. Depois que ele desencarna, aqueles que ficam, o seu editor, Monsieur Didier, eles juntam tudo e fazem então mais uma obra. Mas nós temos tudo quanto precisamos aqui. Ora, para não termos mais confusão sobre progressismo ou conservadorismo,
Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que não nos deixa margem alguma para engano. Porque quando nos dá a passagem, o ensinamento, ou a passagem, né? Não é a passagem que eu queria falar. Começa assim. Começa assim. Já foi mais fácil. Já foi mais fácil. Nós temos a explicação dos espíritos. E não é um espírito apenas, não. Temos vários espíritos falando sobre o mesmo tema. E se isso não bastasse, nós vamos para o livro dos espíritos, nós temos 1019 perguntas, 1019 respostas. E às vezes sobre o mesmo tema, Kardec volta a insistir com uma nova pergunta. Alguns livros são 1021, tá? Há uma pergunta que está dividida. Então, quem se dedicar ao conhecimento da doutrina espírita não terá dúvida para o exercício da sua mediunidade. Aquele que não quiser se esclarecer continuará sendo um médium, mas um mero instrumento. Não é isso que a gente quer. A mediunidade, ela não é mais a mediunidade que era no começo do século. No começo do século nós tínhamos até materializações. Não existem mais materializações. No século XIX nós tivemos materializações em laboratório, como experimento científico. Sir William Crookes, na Inglaterra, fazia para comprovar as teses de Kardec, foi materializar espíritos em laboratório. Materializou o espírito de Kate King. Tá? Não foi para mim que ela contou, não. Isso é de outro. Nós tivemos um casal Kirlian, por exemplo, que criaram uma máquina fotográfica para fotografar a aura de tudo aquilo que é vivo. Então foram experimentos que comprovaram tudo aquilo que a doutrina já nos dizia. Então, se nós dizemos que ela está apoiada na ciência, na religião, que nos dá uma base filosófica, e é aí que nós vamos formar o nosso entendimento, nós temos que entender que aqui não existe mais margem alguma para dúvida. Nós seremos médiuns porque estamos construindo um mundo, e um mundo melhor do que aquele que nós recebemos. Nós não precisamos mais de materializações, nós não precisamos mais de médiuns inconscientes, que havia um médium inconsciente. Certa vez com o Langerton, eu perguntei sobre o Dr. Edson Queiroz. O Dr. Edson Queiroz, vocês lembram aquele que operava, né? Com o Dr. Fritz. E ele chegava, cortava e enfiava o dedo, tirava o bagulho lá. E eu falei, ô Langerton, o que você acha? Ele falou, Fernando, o espírito trabalha com o quê? Eu falei, com energia. Pois é. Então isso não está certo. Tanto é que o Dr. Edson não era espírita. Ele era, quando muito, médium. Fazia um trabalho mediúnico. Mas aí com espíritos que ainda não utilizavam a energia. As operações espirituais têm que ser feitas através de energia, não precisam de corte. O corte é da matéria. O corte é o exercício legal da medicina. E nós não precisamos mais desse tipo de médium. Eu costumo dizer que em termos de mediunidade eu sou um casca grossa, né? Porque, você recebe uma mensagem escrita? Não recebo. Porque tudo aquilo que eu escrever, eu vou pensar que é meu. Às vezes, por exemplo, que eu faço palestras, e eu sei que aqui eu sou médium, mas eu sei como, porque às vezes as pessoas me dizem, era isso que eu precisava. Certa vez eu estava fazendo uma palestra, e havia uma moça que sentou lá no fundo, e não era você não, tá? Ela estava mais assim por lá direito. E depois, né, de algum tempo que ela continuou frequentando o centro,
Ela disse que naquele momento que ela foi ao centro, ela estava passando momentos muito difíceis. Tinha mudado de cidade, tinha vindo de Pariqueraçu, que era uma cidade pequenininha, veio para Santos, uma cidade bem maior, que ela não conhecia ninguém, então ela estava completamente perdida, tinha deixado a família lá, veio só ela, o marido e 2 filhas, mas pai, mãe, irmão, sobrinho, ficou tudo para lá e ela estava passando assim, ela estava emocionalmente muito mal. Ela disse que começou a escutar a minha palestra e chegou um tempo ela começou a esconder atrás de outra pessoa. Isso, ela me falou. Eu falei, ué, esconder por quê? Você estava lendo o meu pensamento. Eu falei, não. Se eu tivesse a capacidade de ler o pensamento dos outros, eu estava feito, eu estava tranquilo, né? Mas não conseguia. Nessas coisas, por exemplo, eu sei que a própria espiritualidade ela vai me utilizar como instrumento, mas diante daquilo do meu próprio vocabulário e do meu conhecimento. Eles utilizam apenas isso para soltar no momento certo. E é isso que nós precisamos da mediunidade. Porque não é mais um espírito determinando e mandando no mundo. Somos nós, com a consciência espiritual, que estamos criando, então, um novo mundo. Se ele está bem ou não, isso é um outro problema que nós temos que ver noutra época. Mas, com toda certeza, não é ainda o mundo que nós gostaríamos de deixar para os nossos descendentes. É um mundo ainda com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos defeitos, que a gente sabe são muitos. Mas é que quanto mais a gente conhece, mais começa a analisar-se e entende então quais são as suas dificuldades. Mas eu tenho para mim que Chico deixou uma frase extraordinária, que foi quando ele disse o seguinte: só muito tarde nós descobrimos que não amamos o bastante. Né? E eu até me reportaria hoje eu estou para a música, né? Já citei o Oswaldo Montenegro, o Titãs, né? Eu deveria ter amado mais, eu deveria ter brincado mais, eu deveria ter sorrido mais, eu deveria ter visto o sol nascer. E é isso que nós deveríamos ter feito mais. Nós deveríamos não devíamos ter nos preocupado tanto com os problemas da vida, porque eles se resolvem. Vão se resolver por si só, lógico, por nós. Mas eles, se tiverem solução, nós vamos solucioná-los. Nós precisamos viver melhor em contato com Deus. E amar o mundo, é estarmos mais perto da nossa família. O meu último filho, ele nasceu, tem hoje 11 anos, né? Eu tenho um filho com 30 anos, tenho outro com 11. Não, eu tenho 4, né? Tem mais 2 nesse meio aí. Mas o menorzinho nasceu, eu já ia fazer depois os meus filhos deveriam ter nascido todos depois que eu fiz 50 anos, sabe? Porque é quando a vida está mais tranquila, quando temos mais paciência, quando olhamos o mundo de uma outra forma, sabe? Mas, claro que não poderia ser dessa forma, né? A gente chegar agora e com as crianças todas pequenas, né? A vida tem o seu próprio ciclo. Mas com toda certeza, é um outro momento, uma outra época e um outro tratamento que damos para esses filhos. Eu olho hoje por mais velho e digo, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter estado mais com eles, deveria ter brincado mais com eles. E é isso que a gente precisa fazer, porque a criação desses filhos depende da gente, do amor que a gente lhes dispensa. E se a gente fala em criar um mundo mais amoroso, a gente não pode criar um mundo para fora se não criarmos o nosso mundo mais perfeito. A partir daqui, sim, eu sou responsável agora pelos meus descendentes, aquilo que eles vierem a fazer da vida. Mas entender que eu não posso ser caridoso se eu faltar com a caridade dentro do meu próprio lar. Então, ser espírita é ser claro e entender que a única base da nossa doutrina é chegarmos ao ponto de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Entender que aí se encerra a lei, se encerram também os profetas. Que Jesus nos prometeu que nenhuma das suas ovelhas se perderia, aqui estamos nós,
nesse rebanho, às vezes perdidos, mas com a certeza de que seremos sim reintegrados. E que, sobretudo, se nós nos perderemos, Ele também nos preparou um lugar para que um dia, quando estivermos salvos de nós mesmos, nós possamos ocupá-lo. Já está lá, com o nome de cada um de nós. Essa é a certeza que nós temos. E entender que o nosso pastor nos prometeu também que não nos abandonará. Muita paz a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Aí eu vou cobrar mais caro da próxima. Fala, mas é mais caro. Com Paulo eu vou cobrar mais caro. Culpa do Joaquim. Culpa do Joaquim. Mais uma vez agradecemos ao Fernando essa bela palestra. Convido a todos a, nesse momento, fechar os olhos para a gente fazer o encerramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencargo, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Se despede um pouco. E nesse momento a gente passa a palavra agora para o dirigente. Obrigado, irmão.